Então veja só, o jovem rico que vai até Jesus, ele tem algumas vantagens, mas as vantagens dele não é suficiente para que ele possa ir para o céu. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Dá uma olhada aqui no versículo 17, e pondo-se a caminho, né, correu para ele um homem. Bem, meus irmãos, os outros evangelhos diz que era um jovem, né? Então nós podemos pensar nele como um jovem. Eu olho esse jovem, de tudo que ele falou e tudo que Jesus Cristo olhou para ele, eu vejo assim um jovem admirável. Será que a gente tinha quase que uma espécie de José ali, uma espécie de Daniel, um Jonatas, né? Esses jovens da Bíblia que a gente se encanta quando nós lemos a história deles. Então, eu acredito que esse jovem, se fosse assim, numa igreja, né? Ele seria um sonho, né, para muitos pais aí. Ah, gostaria que a minha filha, ela casasse que nem um jovem desse aqui e tal, né? Olha, e eu digo mais uma bobagem, né? Tem muitos pais que inclusive são crentes, né, que ia olhar as vantagens desse jovem, e se ele não fosse salvo, ia falar: "Não, é bom", né? Mas veja só, meus irmãos, ele é realmente um menino admirável. Não, tá, ele é um homem jovem rico, tá certo, mas olha só, né? É um menino respeitoso. Você vê que ele é um menino sem nenhum vício, nenhuma coisa que possa desagradar ele diante dos outros olhos, né? Então, não há dúvida que se ele tivesse por aqui, muitos pais se encantariam com ele, com certeza, né? Mas ele é admirável pelas virtudes que ele tem. Aqui no versículo 27, né, 17, se você olhar, eu acho que a primeira coisa legal que a gente vê nele é que ele corre para Jesus. Quantos jovens correu para Jesus? Foram poucos. Mas a Bíblia diz que esse aqui, ele correu para Jesus. Ele foi até Cristo. Irmãos, não é exatamente isso que nós queremos dos nossos próprios filhos, dos nossos jovenzinhos? Olha, eu quero que o meu filho corra para Jesus. Pois bem, esse menino aqui, ele correu para Jesus, tá? Ele tem uma reverência que você olha assim no versículo 17, ele se ajoelha, não é só o fato dele se ajoelhar, ele olha e fala: mestre, né? Então você tem um menino extremamente respeitoso com aqueles que ele considerava ser, meus irmãos, um professor, uma pessoa que pudesse ensiná-lo, mostrar o caminho da verdade para ele, como ele olhava assim para Jesus. Então, é um menino para ser admirado. Ele vai até Cristo, né? Ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele chama Jesus, talvez de uma forma doce, diferente dos saduceus, dos fariseus. Os fariseus jamais se ajoelhariam, meus irmãos, aos pés de Jesus, não fizeram isso, não fizeram. E quem fez isso diante de Jesus, e os fariseus viram, eles ficavam assim, resignados, entristecidos, sabe? E lembra que quando cantaram, bendito que vem, o rei que vem em nome do Senhor, eles ficaram indignados. Não, não, tem que mandar essas pessoas se calarem. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Então, irmãos, esse momento é um momento especial de um jovem que corre a Jesus, que se ajoelha, que chama Jesus de mestre. Isso é bom, mas a pergunta que ele faz é mais louvável ainda. Vamos ver a pergunta que ele faz aqui no versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é isso? O que os jovens querem fazer hoje? Será que os jovens de hoje realmente têm o desejo da vida eterna? Eles estão pensando que depois que eles morrerem, eles vão ter que prestar conta para Deus? Tem eles nesta terra, nesse mundo que tem tantos encantos e tantas ilusões para os nossos jovens, vai empurrando nossos jovens, né, nessa euforia que o mundo dá para eles. Será que eles têm tempo para pensar na vida eterna? Pois esse jovem, meus irmãos, ele está preocupado com a vida eterna, se ele vai ou não vai morar com Deus eternamente. Isso é muito difícil num jovem. Mas esse jovem, ele está preocupado se ele vai
ou não vai morar com Deus na eternidade. Então eu considero que o jovem, ele faz a pergunta mais importante que existe, ou seja, meus irmãos, onde que eu vou passar a eternidade? Eu não acredito que tenha uma pergunta, antes de entregar a vida para Jesus, uma pergunta que seja mais importante do que essa. De todas as perguntas que foram feitas para Jesus, nenhuma é mais importante do que essa. Olhar e dizer assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque as pessoas estão preocupadas com tanta coisa. Quando eles procuravam Jesus para fazer cada pergunta esquisita que eles fizeram para Jesus, né? Quem te deu autoridade para fazer isso? Olha, meus irmãos, milagres foram feitos. Pessoas foram cegos curados, aleijados começaram a andar. Veja, irmãos, que é um milagre mais poderoso, mais maravilhoso. Isso é para dar glória a Deus, não para suscitar a pergunta: com que autoridade você faz isso aí? Não, né? Jamais. Ah, Senhor, né? O Senhor é rei, né? Meus irmãos, para que perguntar uma coisa dessa? Mas quantas perguntas estranhas e esquisitas foram feitas a Jesus? Quanta preocupação vã, quando na verdade a única preocupação mesmo, se você tivesse diante de Jesus hoje, qual ia ser a sua pergunta? Será que você teria essa ambição, né, desse jovem de perguntar: Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Eu quero ir para o céu, eu quero morar com Deus na eternidade. Então, o que eu preciso fazer? Mas a pergunta, irmãos, não foi exatamente assim, né? A pergunta foi: que farei, ou como diz o livro de Mateus, qual é o bem que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Então, essa é a pergunta, né? Então, até nós perguntamos aqui se essa pergunta é importante para você. Se essa pergunta que ele fez, o que bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, é importante, né? Então, deveria ser importante. Você tem que ter a resposta para essa pergunta. Quem não tem resposta certa para essa pergunta está condenado eternamente. Nós temos que responder positivamente essa pergunta, entender qual é o caminho da salvação. Esse jovem, ele busca saber qual é o caminho da salvação. E outra coisa, né, se incomoda para cada um de nós onde nós vamos passar a eternidade. Preocupado com a minha casa, como eu vou arrumar ela, preocupado com o meu carro, como eu vou... Está certo, não deixe de ser preocupações, mas são preocupações humanas. Agora, me incomoda onde eu vou passar a minha eternidade, porque aqui eu vivo 80, 100 anos, mas e a eternidade, meus irmãos, é assim, o para sempre, onde será? No tormento eterno ou no céu, junto com Deus, né? Eu vejo assim nessa pergunta uma inconsistência quando nós já conhecemos a palavra de Deus, porque ela se contradiz, né? Veja só, ele faz a pergunta, né? Que bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como usa essa palavra herdar, a herança? Então a gente entende o quê? Que herança não se compra, né? Herança, ela se ganha. Eu não paguei nada na herança da minha mãe quando ela faleceu, né? E nem do meu pai. Por quê? Porque eu ganhei, eu recebi, né? Eu só precisava ser filho para poder receber essa herança. Então, para a gente poder entrar no céu, nós precisamos ser filhos de Deus. Criaturas todos são quando nascem, mas filhos somente aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Tem até essa história, né? Uma senhora tinha filha doente e queria dar uma flor linda para a menina, porque a menina gostava muito de flor. Então, ela passava na frente do palácio e via tantas flores, sabe? Uma mais bonita que a outra, e se encantou, diga, eu preciso pegar uma dessas flores, né?
Eu vou comprar uma flor dessa e vou levar para minha filhinha que está doente, eu vou fazer isso aí, né? E aí foi lá conversar com o jardineiro, né? Nem percebeu que o rei estava olhando ali, né? E ela falou assim, eu gostaria de comprar uma florzinha aqui, porque minha filha está doente, eu gostaria. E o homem, né? Bruto, sabe, aquele tipo, né, jardineiro de rei, sabe como é que é? Não, né? O rei não precisa vender as flores dele, não está à venda, essas flores não estão à venda, né? A senhora pode ir embora porque as flores do rei não estão à venda. Mas o rei escutou, né? Ele desceu e foi lá com aquela simplicidade, colheu a mais bonita que ele podia imaginar, né? E levou para aquela senhora e disse: minha senhora, o jardineiro disse a verdade, né? O rei não vende as suas flores, mas ele dá, né? Olha, o céu, ele não está à venda, ele é um presente para todos que creem no Senhor Jesus Cristo. É um presente de Deus, mas, né, tem que ser dado pelo rei, nós sabemos disso aí. Então, meus irmãos, assim é Deus, não vende a vida eterna, ele dá a vida eterna. Olha só, a gente não pode merecer o céu, né? Mas não podemos ter o céu sem mérito. Veja que interessante. Eu não mereço o céu. A gente vai ver na história desse jovem que ele é irrepreensível. Ele é muito melhor do que eu e talvez do que cada um de nós que está aqui. Então ele podia dizer assim, ou ele pensava, eu mereço o céu. Mas, meus irmãos, né, ninguém merece, né? Nós não podemos merecer o céu, mas não podemos ter o céu sem mérito. Aí é que está, né? Mas se eu não posso merecer o céu, pois é, né? Mas você não pode entrar lá sem mérito. Mas eu não estou entendendo, né? Você não pode. Por isso que Deus deu um jeito para você poder entrar no céu. Nós temos esse versículo, é tão lindo nessa parte do versículo de Apocalipse. Até citamos ele no momento da ceia, né? Tu quem? Tu, Jesus. Tu és digno de tomar o livro, abrir os selos. Por quê? Porque fostes morto e com o teu sangue compraste. Olha só, né? Compraste para quem? Para Deus. Então, com o sangue do Senhor Jesus Cristo comprou para Deus, né? Homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Então, irmãos, é isso que faz essa semente de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. É a salvação que vem em Cristo Jesus. O sangue dele derramado na cruz comprou a nossa passagem para o céu. Eu não mereço, é verdade, mas Cristo, ele comprou para mim. Então, eu não estou entrando porque eu mereço, eu estou entrando porque eu tive fé que Jesus Cristo morreu no meu lugar, para me substituir lá no Calvário. Então aquela cruz era para mim, mas ele tomou para ele e ele comprou o meu lugar. O que eu preciso fazer? Ter fé. Eu tenho que crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Muito bem, né? Então, nós não podemos merecer o céu, mas também não podemos ter o céu sem mérito, graças a Deus, Jesus morreu na cruz por nós. Vamos ver a resposta de Jesus. Qual foi a pergunta? Final do versículo 17. A pergunta foi: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E qual é a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Veja que interessante. Jesus, ele vai levar primeiro, antes de responder, ele vai tentar levar o jovem a uma consideração de si mesmo, a um autoexame. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é quem? É Deus. Jesus é Deus, ele é bom. E depois dele? Todos pecaram. O que diz o livro de Romanos? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus.
Os demais, meus irmãos, é como diz o livro de Romanos: não há justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram. É assim que termina aquela consideração no capítulo 3 de Romanos. Todos quem? Todos. Jesus está dizendo aqui: só tem um bom. Aí faça esse autoexame. Faça agora esse autoexame. Se Jesus, que é Deus, está falando que só tem um que é bom, que é Deus. Se ele dissesse assim: só tem um que é bom, e não falasse que era Deus, você teria o direito de dizer: pode ser eu, não é verdade? Ah, vai ver que é eu, né? Aqui no meio de 40, 50 pessoas aqui, a gente pode dizer: sou eu, né? Não, ele já disse quem é bom. É Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos eliminados. Isso quer dizer o quê? Que o jovem estava o quê? Eliminado também. Ele já ouviu: olha, você está eliminado, você está reprovado, né? Mas tudo bem, né? Jesus olhou, fala isso para consideração própria, e depois, meus irmãos, leva ele para fazer uma análise de si mesmo, né? Você sabe os mandamentos? Olha lá no capítulo 10, né, do livro de Marcos, no versículo 18. E disse Jesus: por que me chamas bom? Nenhum bom há senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não defraudarás a ninguém, quer dizer, não engane ninguém, honra teu pai, honra a tua mãe. E Mateus ainda fala: ame o seu próximo, né? Então, meus irmãos, ele cita pelos evangelhos 6 mandamentos aqui, né? São mencionados aqui alguns mandamentos, são 10, mas ele faz aqui o uso de alguns. Ele omite propositalmente, né, o primeiro, é o amor a Deus sobre todas as coisas, toda tua força, né, todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Mas é o que eu estou dizendo, ele está levando o jovem a entender ele próprio. Ali, meus irmãos, quando ele ouviu que só tem um que é bom, que é Deus, e Jesus depois fala: você sabe os mandamentos? Ah, eu sei, E ele fala esses mandamentos. Olha a resposta que ele dá para Jesus no versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, eu guardo todos, né? Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu nunca adulterei, eu nunca matei, né? Não roubei, não defraudei, não desonrei meu pai, não fico mentindo, né? Eu amo o meu próximo. Tá bom, né? Meus irmãos, eu acho que ele não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo disse. Só que, por um outro lado, eu considero que no coração dele, assim, do que ele olhava para si mesmo e comparava ele com outros homens, era como o apóstolo Paulo, quando ele disse assim: eu era irrepreensível. Ele fala que ele era irrepreensível, né? Imagine só, o apóstolo Paulo: segundo a lei eu fui irrepreensível. Veja só, né? Porque ele também olhava para os mesmos mandamentos que esse jovem olhava e dizia: não, eu nunca fiz essas coisas, tá? Isso aí que ele falou, eu estou isento dessas coisas, né? Mas veja, meus irmãos, que Paulo, depois ele lembra que ele não era esse guardador da lei. Ele olha para tudo que ele falava e fala assim: eu considero isso como se fosse esterco para poder ganhar ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a contra-resposta do jovem, né? Ele se revela irrepreensível, né? Fala: eu guardei todas essas coisas, né? E aí, meus irmãos, ousadamente, ele faz mais uma pergunta para Jesus. Vamos lá, no versículo 21, né? E Jesus, nós vamos ter que ir lá no livro de Mateus. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 19, tá? E versículo 19. Vamos lá. Mateus, capítulo 19. E versículo 20.
para a gente poder entender a outra resposta de Jesus. Então, Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos, citou os mandamentos, né, que são mandamentos aferíveis, né, que a pessoa pode olhar e falar, é verdade, viu, Jesus? Né? É verdade, ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca mentiu, ele nunca adulterou, ele nunca deu falso testemunho, ele não defrauda ninguém, e ele dá umas esmolas aí, eu acho que ele ama o próximo. Tá bom, né? Mas olha aqui, meus irmãos, no versículo 19, né, 20, perdão, né, ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Você note que o apóstolo, o Mateus, né, o apóstolo Mateus, ele diz assim, no final do versículo 20, o que me falta ainda? É ele que pergunta para Jesus, você não vê isso no livro de Marcos? Ele pergunta, o que está me faltando? Né? Vamos lá no livro de Marcos. Aí Jesus fala, te falta uma coisa. Vamos lá? Né? Então, lá no livro de Marcos, capítulo 10, para você ver, né, que tem essa pergunta do jovem, que me falta ainda, e no versículo que nós temos aqui, que é o versículo 21, Jesus olhou para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Bem, irmãos, ninguém vai fazer uma pergunta dessa, o que me falta, se ele tem certeza que ele vai para o céu. Se ele tem a certeza, ele jamais faria essa pergunta. O que está me faltando? Você sabe que não falta nada? Não falta nada. O próprio fato dele olhar e dizer assim, o que está me faltando ainda para herdar a vida eterna, mostra o quê? Quão insegura é a confiança daqueles que confiam que vão para o céu pelas suas obras. Há no coração dessas, uma incerteza enorme no coração dessas pessoas. Eles estão querendo comprar o céu e sabem que não tem condições, né? E aí nós até citamos, meus irmãos, que há muitos que são como esses jovens, né? Eu admiro ele, porque ele se mostra um menino irrepreensível, admirável, respeitoso, nós falamos tudo isso. Só que isso não era suficiente para ele entrar no céu, porque só tem um bom, e esse bom é Deus, né? Então não era ele. Jovem, falta uma coisa para você, e a resposta de Jesus era tudo, menos o que ele queria. Jovem, falta uma coisa, né? E a ordem de Jesus é inesperada. Versículo 21, ele continua, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem, toma a cruz e segue-me. Veja só, a Bíblia acabou de dizer que ele era um jovem rico. Ele pergunta que ele quer ir para o céu. Jesus fala, olha, você guardou os mandamentos? Né? Não, guardei todos. Está faltando alguma coisa? Tá. O que está faltando? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e você me segue. Vender tudo? Bom, um rico vender tudo não tem problema se ele quer juntar para outra coisa, né? Ele vende, vou vender tudo que eu tenho para dobrar o meu dinheiro, né? Vou vender meus pés de café todos, né? E vai fazer o quê? Vou comprar gado, né? Bom, tá certo, vai sair de uma riqueza para entrar na outra. Mas Jesus disse, vende tudo. E aí? E dá aos pobres. Aí, meus irmãos, vender e dar aos pobres, ficar sem nada, e ainda, meus irmãos, seguir, vem e me segue, mas eu vou seguir um homem que não tem onde reclinar a sua cabeça. Se eu fosse seguir um milionário, um bilionário, né, recomeçar, eu vou seguir um homem que não tem onde reclinar a sua cabeça. Meus irmãos, Jesus, ele não pediu isso de outras pessoas ricas. Ele não pediu isso de José de Arimateia. Ele não pediu isso de Nicodemos, não pediu isso de Cornélio, né?
Por quê, pastor? Porque eles poderiam servir, sim, Jesus com os seus bens, facilmente. Ele nem pediu isso para Zaqueu. Zaqueu, sem Jesus falar nada, já tocou nesse assunto, né? O que Jesus quer, meus irmãos, é ser tudo na vida daquele jovem. É o que Jesus queria. Queria ser o grande tesouro da vida daquele jovem. E ele fez isso não só com esse jovem. Veja só. Nós estamos com Pedro, Tiago, João e André, 4 pescadores, que viviam da pesca, que amavam aquele barco, que amavam os mares, né, para pescar e tudo mais. E Jesus olhou e disse: larga as redes. Vocês agora vão ser pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Abandona tudo isso aí. Eles não poderiam mais ser pescadores de peixes se eles quisessem ser apóstolos de Jesus Cristo. Então, se eles continuassem como pescadores, como seriam apóstolos de Jesus Cristo? Seria incompatível? Não, mas a minha pesca, eu até vou com Jesus, mas a minha pesca eu não largo. Quando o Pedro tentou fazer isso, vocês lembram, Pedro tentou fazer isso. E Jesus olhou para ele, olhou para os peixes e disse: você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que esse peixe aí que você está carregando? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jogou o peixe e voltou a seguir a Jesus Cristo. O que Jesus Cristo, na verdade, ele pede é que a gente possa abandonar aquilo que nos impede de servi-lo fielmente. Jesus sabia que o grande tesouro daquele jovem era o seu dinheiro, eram as suas riquezas, era nas riquezas que ele confiava, a riqueza era a sombra dele, não Jesus. Então é isso que ele pediu. Olha, irmãos, né? Quando Mateus, olha que situação do Mateus, ainda é mais difícil até do que Pedro, Tiago e João. O serviço dele não era uma moleza, né? Mas ele ficava sentado lá na coletoria e deveria, como um funcionário do Estado, ganhar muito bem. Mas Jesus queria ele como apóstolo também, sabe? Ele não pediu isso para Zaqueu, para largar, né, a função dele, mas pediu para o Mateus: Mateus, segue-me. Aí era a hora, meus irmãos, mas eu estou no meu trabalho. Pois é, pediu tudo para ele. E ele, meus irmãos, seguiu a Jesus Cristo. Foi lá com o nosso Senhor Jesus. Ele pediu tudo que Saulo de Tarso era, para deixar tudo que ele era, sua doutrina falsa, né? A ilusão de um farisaísmo que fazia dele o irrepreensível, e ele larga tudo aquilo para poder seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a riqueza desse jovem, né, era o Deus desse jovem, né? E no caso de muitas pessoas, às vezes não é dinheiro, porque às vezes elas não são ricas como aquele jovem. Às vezes pode ser sim, né, um vício, um hobby, né? É assim, irmãos. Às vezes as pessoas, elas têm duas situações, né? Aquela situação que a pessoa não vem a Cristo mesmo, porque, não posso deixar, né, meu vício. Não posso deixar esse meu hobby todo domingo. Como é que eu vou? Uma igreja evangélica, né? Vou deixar aqui. Tem pessoas que gostam daqueles aviãozinhos e coisa e tal, chega justamente no domingo que eu tenho que soltar meu aviãozinho, né? Jamais, né? Então, ele ama mais aquilo lá do que Jesus Cristo. Então, já nem aceita. A tristeza é quando você vê o crente que já está há alguns anos na casa do Senhor e tem trabalhos maravilhosos na casa do Senhor, ele muda a chave, sabe? Ele é capaz de abandonar o trabalho da igreja para poder realmente viver de um hobby ou se enfiar num vício, né? Os vícios hoje, meus irmãos, eles são claros. Antigamente falavam, é só a bebida. Não, mas hoje tem muita droga.
Tem muita droga. Hoje tem muitos jogos. Sabe, vira e mexe, passa na internet, pessoas sendo vencidas pelos jogos da internet. Vencidas mesmo. Então veja, né, as amizades e os relacionamentos que te afastam de Deus. Olha o autoexame. Bem, esse amigo que eu me arrumo, pois é, depois que você ficou amigo dessa pessoa, você está se afastando de Deus e do trabalho de Deus. Aí vem o pastor e fala, vem o irmão, fala, a família já está falando, olha, esse seu amigo, olha essa sua amiga, né? E a pessoa se volta contra o pastor, contra a própria família. Às vezes é um relacionamento, né? E um relacionamento, tem um nome para esse tipo, tóxico que eles falam, né? Mas é espiritualmente tóxico, né? Não é que é tóxico, é espiritualmente tóxico. Por quê? Porque a pessoa entra num relacionamento com um namorado, namorada e tal, e se afasta completamente de Deus e dos compromissos espirituais. Qual que é a diferença da riqueza daquele jovem, desse relacionamento, dessa amizade, desse hobby, né? Eu preciso, hoje é o meu dia do futebol, mas hoje é o dia do Senhor. Rapaz, você sempre fazia a rota com a gente, você sempre estava conosco, o trabalho com Deus, o seu amor por Jesus. Eu não deixei de amar Jesus, né? Mas você vê que vai se esfriando dentro do seu coração aquela paixão por Jesus. Eu, quando era jovem, né, eu tocava numa banda, mas tinha um ensaio. Aí, o ensaio era sempre sábado, né? Não me atrapalhava, porque eu ia à tarde fazer visita de manhã, né? Aí inventaram de ser domingo. Puxa vida, né? E aí, meus irmãos, eu saía do ensaio assim, eu tinha uma Monarch 10, sabe? Eu tinha comprado uma Monarch 10 do Valcir, né? E vinha pedalando aquilo para não chegar atrasado no culto, vinha milhão, sabe? Andando com aquela, né? E em Cornélio é assim, ou você está subindo ou você está descendo, lá não tem opção de você andar reto, não tem jeito, né? E naquela agonia, naquela pressa, sabe? Um domingo eu bati aquela bicicleta, né? Me ralei todinho. Eu me lembro que eu tive que levar a bicicleta assim para casa. E estava longe da minha casa, né? Cada passo que eu dava, eu falava, é castigo de Deus. É Deus me punindo, só pode ser, né? Estou indo para a igreja, mas, né, sempre chegando atrasado, depois desse compromisso, né? Então, eu decidi, não, está me atrapalhando, né? Está me atrapalhando, eu vou ter que, né? Não vou. Aí não fui mais no ensaio. Por eu não ir mais no ensaio, naquele tempo, eu fui cortado da banda. Aí eu fui para outra banda, né? E não me atrapalhava muito. Só que aí era lá numa cidade chamada Sertaneja, né? Eu já contei essa história para vocês. E, inclusive, né, era a minha primeira ceia. Nunca tinha ido numa ceia, né? Mas pegava o domingo à tarde, passava toda naquela cidadezinha à toa, sabe? Em vez de servir a Deus, passando à toa lá. Chegava, dava tempo de ir na igreja, tudo, né? E eu tão animado, sabe? Ainda falei, era o Ferreirinha. Falei, Ferreirinha, a gente vai ter que ir embora mais cedo hoje, né? Não, pode ficar sossegado que a gente vai embora mais cedo. Ele cumpriu, sabe? Não, vamos embora que ele diz, né? É ceia da igreja dele hoje, né? Eu todo alegre e tal. Daqui a pouco, uma perua bateu com uma caminhonete lá. Naquele dia, morreram 8 pessoas. 8. 7 do acidente, depois né? Tal de Breganhola passou correndo com o carro, atropelou mais um, matou mais um, né? Foi um desastre, foi uma coisa muito... E a gente ficou preso do lado de cá. E não liberava a passagem, porque era pista, né? E foi dando 6 horas, foi dando 6h30, foi dando 7 horas. O carro não podia passar, não podia entrar, né? Aí fomos embora. Conseguimos passar. Era a primeira ceia. E eu corri para casa, tomei banho, vim correndo para a igreja. Aí quando eu sentei lá, a ceia já tinha passado, acabou. Puxa, eu chorei aquele dia. Puxa vida, minha primeira ceia, perdi a ceia, né? Eu nunca tenho ceia nessa igreja, porque o pastor era de Garça, nós morávamos em Cornélio. Fiquei todo triste, né? Mas aí eu cheguei e disse para Deus, meu Deus, hoje foi meu último dia, né? Eu entendi o que o Senhor fez comigo. Irmãos, às vezes, aquilo que a gente faz nos separa de Deus, a gente não percebe.
O relacionamento que a gente entra tem que nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus. Pode ser qualquer tipo de relacionamento, pode ser até um trabalho. Se o trabalho te afasta de Deus, clame a Deus para que você tenha um outro trabalho, um outro serviço, né? Parece difícil a gente falar isso, mas não é não, né? É o que Deus quer. Então, o que me impede de ir a Cristo, né? Não para mostrar que sou bom, mas para segui-lo, né? Então, olhar para Jesus e ver em Jesus o nosso tudo, né? Olhar e poder dizer, aqui está o meu Salvador. E aqui, vamos continuar, o rapaz recebeu esse golpe, né? Final do versículo 21, né? Você vende tudo, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, né? Para nós é suficiente isso? Eu já estava, meus irmãos, fiz o seminário, fui para a igreja de Galha, 3 anos lá em Galha já. A minha mãe falou tanto na minha cabeça que eu fiz um concurso em Cornélio e passei, né? Passei. Eu sempre achei que eu não tinha capacidade para passar, mas o inimigo tenta a gente, para a gente poder fazer as coisas. E aquilo me tirou da minha igreja, né? Então eu só podia ir para a minha igreja de 15 em 15 dias. Eu comprei um Fusca de um rapaz, lá a gente era muito amigo, né? Eu com o Fronge, a gente trabalhava no mesmo setor. Aí um dia ele chegou todo feliz, né? Chegou feliz, alegre, sabe? Pegou aquele cartão, naquele tempo batia o cartão, pé, né? Ele olhou e disse, é a última vez que eu vou bater esse cartão. Ele colocou o cartão dele lá, mas ele deu um puxão no negócio, pá, né? Dando risada, né? Agora eu vou ser funcionário do Sheida, né? Um mau prefeito de Londrina, como muitos outros são, né? Mas ele está alegre porque ele vai ser o prefeito, ele vai trabalhar para o prefeito lá, né? Meus irmãos, me deu uma tristeza, mas me deu uma tristeza tão grande, né? Eu olhei para aquele relógio de ponto, não coloquei o meu cartão. Não coloquei. Fui lá, entreguei para o chefe, digo, olha, envergonhado eu entrego esse cartão aqui. Eu não nasci para isso, não. Nasci para servir a Deus. Aqui está me tirando da minha igreja. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava sabendo. Tinha uns fofoqueiros lá que já tinha contato com a minha mãe e já contou. E cada casa minha que eu ia, que dos amigos, já estava sabendo que eu tinha saído de lá, né? Sabe, você ia buscar um conforto, às vezes, estou falando na tua cabeça, né? Foi tão pressionado lá que eu peguei o ônibus e eu fui lá para Uraí. Falei, pastor, me dá um refúgio. A situação minha não está legal, não, né? O que aconteceu? Não, eu pedi a conta lá e o mundo está caindo na minha cabeça, né? Eu só preciso ficar um dia aqui, amanhã eu volto lá para casa e, né, vai dar tudo certo. Olha, irmãos, é aquela coisa, pode ser o que for, se te afasta do trabalho, se aquilo é mais importante do que Jesus, então você tem que deixar. O que Cristo pediu para ele? Meu filho, eu tenho que ser o que há de mais importante na sua vida. É isso. É isso. Foi um golpe para ele, meus irmãos. Olha a reação dele, né? Eu fico com a tradução aí, capítulo 10, versículo 22. Ele, está aqui o irmão Mário que tem a mesma tradução, mas eu não tenho essa tradução que diz, ele, pesaroso dessa palavra, né? Ou, como diz aí, irmão Mário? Contrariado, né? Ele está contrariado. O Marcos, ele usa esse texto, contrariado. O Lucas diz que ele ficou triste. O Marcos não, ele falou contrariado. Por quê? É a nossa natureza. Quando pede uma coisa, você tem que escolher entre Cristo e, vamos dizer assim, e essa banda aí que você está tocando, né? Era banda marcial, né? Eu tocava trombone. A gente tem que escolher.
fui muito feliz em ter saído daquela banda. Nós temos que escolher. Então, quando a gente escolhe, eu estou contrariado com isso, então eu fico com a banda. Então, você mostra um coração contrariado com Deus. Porque é um aviso de Deus, olha, você tem que me amar de todo o coração, de toda a alma, né? É isso que eu quero de você. Então, irmãos, o que a palavra está dizendo sobre a reação dele? Que houve tristeza, né, quando ele recebeu esse ultimato, um ressentimento, né? E aí, nós temos aqui no versículo 22, né, que diz que retirou-se triste. Todas as traduções quase traz isso. Ele se retirou, né? Então, ele estava tão triste que ele saiu, foi embora. Então, meus irmãos, esse golpe foi um espelho para o rapaz, né? Por quê? Porque ele descobriu que ele não era tão devoto quanto ele falava. Seu coração revelou que ele amava mais as riquezas do que Jesus, né? De que tinha muitas virtudes, é verdade, mas ele não tinha fé em Jesus. Não confiava em Cristo como ele deveria confiar. Convido vocês para abrir no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. Então, eles vão colocar esse versículo aqui na tela. João, capítulo 14 e versículo 6. Veja lá o que Jesus, ele nos diz. Porque eu sei que quase todos aqui sabem decorado esse versículo. É um versículo muito importante, né? Conseguiram aí? João 14, 6? Assim. Disse-lhes, quem está dizendo? Jesus está falando. Se fosse o pastor, irmãos, vê lá, né? Mas é Jesus que está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Veja bem, Senhor, qual que é o caminho para mim herdar a vida eterna? Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí no fim ele fala, ninguém, eu ou você, ou qualquer pessoa que já existiu na face da terra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não entregar a vida a Jesus. Como é que eu faço para ir para o céu? Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Entrega o seu caminho ao Senhor. Renda-se a Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que versículo maravilhoso, né? Então, meus irmãos, tinha muita virtude, mas não tinha fé em Jesus Cristo. Então, o que acontece quando Cristo nos encontra? Convido vocês para abrir em Mateus capítulo 13 e versículo 44. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pela alegria deste tesouro, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e a comprou. Aquele tesouro, meus irmãos, era tão importante para ele. Ele vendeu tudo com alegria. Tudo que ele tinha, ele deixou com alegria para adquirir o campo onde estava o tesouro. E na pérola, ele também tinha grandes valores já. Como nós acreditamos que temos grandes valores. Mas tudo tem que ser rendido, vendido, né, para poder comprar essa pérola. Meus irmãos, Jesus deve ser o nosso tesouro. A entrega total da nossa vida para Ele. Nada é mais importante que Jesus. Nós vimos na história dos 4 pescadores, os peixes deixaram de ser prioridade. Jesus se tornou o grande amor da vida deles. Aquela coletoria, né, aquele emprego, deixou de ser prioridade para Mateus. A riqueza deixou de ser importante para Zaqueu. A religião deixou de ser importante para Saulo,
Porque Cristo, meus irmãos, não é religião. Você entrega a sua vida a Cristo, não é por uma religião. Jesus, ele deve ser o nosso tesouro, né? Com ele nós somos ricos com Deus. Agora vamos terminar. Por que o nome da nossa mensagem, né? É tristeza dupla. Porque no versículo que nós lemos aqui, vamos voltar lá para o livro de Marcos, capítulo 10. Quando Jesus pediu, ele ficou triste, né? E foi embora. Como ele foi embora? Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele escolheu as riquezas. É por isso que ele foi embora, triste. Então tem a primeira tristeza, né? A primeira tristeza é do próprio jovem rico, um encantador, né? Um jovem assim que a gente, né, admira, mas ele foi embora triste. E a outra tristeza é do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, no versículo 21, né, diz que Jesus, olhando para ele, que me falta ainda? Jesus olhando para ele, tem uma palavrinha aí, qual que é a palavrinha? Amou. Jesus o amou, não faltou amor de Deus para aquele jovem. Aquele jovem, meus irmãos, não amou Cristo para a sua salvação, pelo menos naquele dia. Pode ser, né? O impossível, Jesus fala, depois acontece. Pode ser que ele entregou a vida para Jesus depois. Mas naquele momento Jesus o amou. Jesus o amou. E Jesus continuou o amando, né? Por quê? Jesus amou tanto aquele jovem que morreu na cruz para poder salvá-lo. Se ele entregou a vida dele para Jesus, aqui nesse momento ele não entregou, mas vamos dizer que ele tivesse entregado depois, né? Veja, ele foi para o céu. Mas se ele não entregou a vida dele para Jesus, ele está no inferno. Hoje ele está no inferno. Mesmo Jesus tendo-o amado, Jesus o amou, mas ele não entendeu o amor de Deus. Jesus o amou, ele foi embora triste com aquela notícia, mas Jesus também ficou triste. Ele até fez essa consideração aqui, no versículo 23. Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão nos céus os que têm riquezas. Qual é a sua riqueza? É um objeto? É uma pessoa? Ou é Deus? Porque se for Deus, o seu objeto vai ficar melhor. A pessoa vai ficar melhor. Você vai buscar aquela coisa que você gosta para servir a Deus. Então, irmãos, de fato, né, não toquei mais em banda, é verdade. Mas até hoje eu toco na igreja, né? Que é coisa melhor do que isso. Estamos aí. Inclusive, nós estamos tendo aula aí segunda-feira agora, toda segunda-feira às 7 horas. Se você quer aprender música, venha, né? É grátis, né? E você usa aquilo que você gosta de fazer para o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, né? Então, ele ficou triste no final, e mais do que ele ficar triste, eu tenho certeza, Jesus ficou triste. Sabe, Jesus está indo para Jerusalém no dia, né, na semana que ele vai morrer na cruz, naquele domingo, né, que ele vai entrar na cidade de Jerusalém, ele olha a cidade e fala: Jerusalém, Jerusalém, né? Ó Jerusalém, eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os pintainhos, mas tu não quisestes, né? Então, meus irmãos, veja bem, foi o grito, o clamor que Jesus fez de dor. Por que essa dor? Por que esse clamor, né? O coração de Jesus estava triste, porque Jerusalém não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, aquilo trouxe uma tristeza muito grande em Jesus. Amém?